Então, vocês viram aí com o professor Lucas toda a parte aí de teoria de curvas horizontais, tanto com transição quanto sem transição. Então, nessa aula a gente vai ver aí como é que a gente cria aí essas curvas aqui dentro do nosso Civil 3D. Então, para a gente criar curvas, a gente precisa aí de um alinhamento, né, ou de eixos aí, os eixos aí da nossa rodovia. Então, já criei aqui algumas polininhas aí para servir aí de base. Mas, necessariamente vocês não vão precisar. Vocês vão ter um ponto aí que vocês precisam começar, ponto que vocês precisam terminar. Para mim criar um alinhamento, eu tenho que vir aqui em alinhamento, no alignment. Eu tenho duas formas. Eu posso criar a partir de um objeto, ou aqui em alignment creation tools. Nesse caso aqui, eu vou selecionar o creation tools, essa janela aqui pra gente. Posso dar um nome para esse alinhamento. Esse Nash Count aqui é o nosso contador. Posso editar aqui o número que começa, o número que termina. Quando eu estou trabalhando aí com mais de um alinhamento, isso é extremamente comum. Eu tenho essencialmente 5 tipos aí de alinhamentos. Os de eixo, que são aí os eixo da minha rodovia. Os paralelos, que são aí os offsets, que servem aí para fazer aí algum tipo de expansão aí na largura da minha via. Alinhamentos de retorno, de meio-fio, curb return, que a gente utiliza em interseções. Alinhamentos de ferrovias e alinhamentos diversos. A gente acaba não utilizando. Aqui a gente coloca a estaca que a gente quer iniciar. No meu caso aqui nosso caso aqui a gente sempre vai começar da zero. Mas, geralmente, quando a gente pega uma licitação aí de rodovia, geralmente o ponto que começa nem sempre é a estaca zero, é a partir de aí de algum quilômetro. Então a gente muda aqui para bater aí a estaca. Silt, se é existente, se é projetado, aqui tanto faz. O estilo do meu alinhamento, a camada, e aí as legendas, né? O que vai aparecer, né? O que vai aparecer aí no meu alinhamento. Então, estacas, os pontos de geometria, né? PC, PT, e a geometria do perfil, ponto alto, ponto baixo e superelevação. São aí as legendas aí mais comuns aí de aparecer. E aí tem outras aqui que a gente pode utilizar. Mas, no geral, é isso aqui. Vamos só dar um cancel aqui. E aí a gente pode utilizar aí critérios aí de projeto. E existem dois tipos, que já vem aí no template. Então, se eu vim aqui para a rodovia classe 0, aí eu tenho os critérios, né? De onde vêm esses critérios? Os critérios aqui vêm lá do nosso manual, página 100 tem alguma coisa aqui, 160. Aqui, ó. Cada quadrinho desse vai, vai ter a sua respectivo valor aqui dentro. No nosso caso, eu vou deixar desativado isso aqui. Deixar desativado isso aqui. Vou voltar aqui para a página que eu estava. Que precisar dela daqui a pouco. Aqui General, eu vou dar só um OK. Com as minhas tangentes aqui desenhadas, para mim criar um alinhamento, eu posso criar tanto as tangentes, somente as tangentes por cima aqui, ou aí tangente com curvas. Quando eu utilizo essa opção, né, essa opção aí já vem a partir de configurações já definidas. Eu defino essas configurações aqui dentro, o tipo da minha curva, né, o tamanho da minha espiral de entrada, espiral de saída, e aí o meu raio, que é aí o principal valor que a gente precisa definir. Eu posso criar tanto por aqui, ou eu posso criar aí por linhas, a partir daqui, e a partir aqui dessas opções. Vou criar aqui como tangente, um curves, vou configurar aqui um raio simples, né?
fazer com linha primeiro. Só fazer essa primeira curva, e a outra eu deixo com transição. Então, vou selecionar aqui a primeira curva, então, dá um né, e eu vou desenhar a minha linha. Eu vou vir aqui até o final. Vim aqui até o final. Vou conectar aqui nesse outro aqui também. Primeiro ponto, dou um clique, continuo. Finalizar o down layer. Feito isso, está criado aí nosso alinhamento. E deu bug? Show. Caso você tenha clicado errado, só que vem nesse botão aqui, ó, deletar em entidade. Aí eu crio de novo. Então, o primeiro ponto vai ser aqui. Segundo ponto vai ser aqui. Primeiro ponto vai ser aqui. E o segundo ponto vai ser aqui no final. Dei enter sem querer. Clique. E aí, aqui para fora. É. Finaliza o comando. Não, essa que finaliza o comando. Está criado minhas tangentes. Select similar aqui. Preciso mais aqui, mais desses outros. Para me excluir esse daqui de baixo, Shift Tab, seleciono. E aí, eu preciso criar minha curva. Né? Então, vou vir aqui nessa opção aqui. Pre-Curve Fillet. Clico aqui. Clico aqui. E aí, como a gente trabalha na rodovia, né? O nosso ângulo pode ser maior que 180 ou menor que 180. O único momento que minha curva vai ser maior que 180 é em ramos aí de trevos, né? Que seria... Acho que não vai ter nenhum aqui perto. Cadê? Aqui não vai ter nenhum perto. Tem nenhum. É. Principalmente quando eu tenho um ramo assim de 4 folhas, trevo, intersecção em trevo, esses ramos acabam sendo maiores que 180. No nosso caso, é menor que 180, less than 180. E aí ele vai pedir o raio da minha curva. Aí ele pegou 200, que veio aqui da configuração, mas vamos dizer que eu quero fazer com 100 metros. Vou dar um Enter. E aí, no less para finalizar, ele já cria aí uma curva simples com um raio de 100. Se eu quiser confirmar se está com 100 metros, eu venho aqui nessa bolinha verde, meu grid view, vai estar aqui, ó, curve 100 metros. E aí, se eu ativar aqui os meus critérios de projeto, tenho dois tipos, pelo template ou por um arquivo XML. Vou usar aqui só o XML. Ele está usando a haste aqui 2011. Vamos usar aí uma superrelação de 6%, de 4%. Vamos dar um aplicar. Dar um OK. Deu raio mínimo aqui, 492. Mas e aí? Será que é 492 mesmo? Para a gente verificar, basta eu vir aqui. Pular minha curva, então selecionei minha classe. Relevo da rodovia. Minha velocidade diretriz. Aí, né, vai depender da minha classe, do meu relevo. Minha superelevação de 4%. Meu fator de atrito. Ele me dá um raio de 470. Calculando aí por essa equação aqui em cima. Então, feito esse cálculo, a gente percebe que quem está dizendo que é 492, esse critério aqui da haste. Se a gente quiser mudar ele, se a gente vir aqui no nosso manual aqui do Benit, a gente vai pegar aqui 4%, velocidade 100, 465 metros aí seria o nosso raio mínimo.
Aí se a gente mudar aqui no civil, vem aqui nesses 3 pontos, tem o arquivo do DNIT, dá um open, manter 4%, manter 2 lentes, 2 pistas, que seria pista simples, mas no meu caso é 4 pistas, mas não faz muita diferença. Vou dar um aplicar, vou dar um OK, e ele dá um raio mínimo aí de 465, que é exatamente aí o que está no nosso manual. Então, e aí, deu uma pequena diferença aí de arredondamento. Nosso FGT deu 0,13. Então, se eu vir aqui velocidade de D3, 100, 0,13. É a questão aí de arredondamento. Então, vou vir aqui, vou colocar no raio. Como não é muito usual a gente só colocar o raio mínimo, vou colocar aqui 600. E 600. E fica aí mais ou menos aí no eixo da nossa pista. E aí, a gente tem aí a curva de transição, que a gente vai deixar aí para a próxima aula. Beleza? Então, até mais.